Olá, meus amores! Sou a professora Bernadette de Souza, mais uma aula de Geografia do sexto ano de ensino fundamental. Hoje, meus cotocos de gente, é a aula 14. Qual é o tema do EducaPé Geografia? É sobre tecnologia e as suas transformações na produção agropecuária. Vamos assistir, meus cotoquinhos? Bom, já que a gente está trabalhando tecnologia com agricultura, então a gente vai falar sobre o que é agricultura digital. O que seria isso? Seria um conjunto de tecnologias auxiliando o produtor a acompanhar com a sua maior eficiência as atividades rurais, meus amores, como software, dispositivos responsáveis que pela coleta e de processamento de dados. Pera, não estou entendendo nada, prof. Veja só, vocês não têm seu celularzinho de vocês? Vocês não jogam algum joguinho bem interessante? Vai, a bolinha tal, pega carrinho tal. Pronto, esses joguinhos são desenvolvidos softwares para esses jogos. E esses softwares também são desenvolvidos para essas atividades da agricultura digital. Vai coletar processos, coletar resultados, colocar processamento de dados, e aí a gente vai ter tudo falando sobre essa agricultura digital. Deu para sacar, meus amores? Então, bora lá. De que forma, prof? Por exemplo, vê só. A gente não tem as plantações modernas, novas tecnologias, indústrias, um maquinário que é o trator, limpando, arando, coletando lá no campo. Tudo isso faz parte das tecnologias chamadas máquinas modernas, que vão utilizar para operações agrícolas, para a gente utilizar diversas maneiras, comparando as práticas que existiam, é bem mais moderna do que a dos anos passados, gente. Primeiro, gente, lá no Egito, o que houve? As primeiras agriculturas, joga semente assim ao esmo, tá? Depois veio aparecer os animais, foi domesticados, então foi o quê? Vamos utilizar os animais para poder auxiliar no arado da terra, na ajuda a carregar os cestos com os produtos que foram plantados. Bom, troca isso para um trator, uma coleteira. Então, tudo isso, meus amores, são modernas técnicas ou técnicas modernas que a gente utiliza nas plantações. Isso vai aumentar bastante a produtividade e também o gerenciamento das plantações com esses avanços tecnológicos, meus amores. Então, fica mais fácil o grande agricultor, o médio agricultor, o pequeno não, o médio e o grande agricultor poder olhar a sua fazenda e gerenciar os tipos, os produtos que estão sendo plantados. Então, tudo isso dentro do seu território. Entendeu, meus amores? Aí, olha nos slides aí, por exemplo, uma nova tecnologia que está facilitando muito essa vistoria, esse acompanhamento com detalhes. Tá vendo aquilo ali pequenininho que parece um robozinho, que na verdade é um robozinho, chamado de drone. Tá vendo? Ele está mapeando a área do alto e cada vez mais ele pode aumentar essa amplitude de mapeamento que fica difícil a gente ver ao olho nu, certo? Aí, ó, outro instrumento tecnológico, o tablet ou o smartphone. E com isso ele vai poder ver o quantitativo do gado, que o gado foi vacinado ou não foi vacinado, qual tipo de alimentação, quem é que está com a plaquinha de mais novo, mais velho. Então, tudo isso ali dentro desse processamento de dados, entendeu? Dentro do software, de algum aplicativo, de qual que vai utilizar o acompanhamento do seu gado. Isso são as novas tecnologias. Então, o que ela inclui hoje? Uso de diversos sensores, utilização de máquinas e, com isso, os sistemas estão integrados, tá? Tudo isso, meus cotoquinhos de gente. Dentro, por exemplo, eu vou utilizar nas plantações um implemento mais sofisticado ainda, que é o uso da robótica. E, principalmente, como eu falei, mostrei no slide anterior, os drones, que têm revolucionando bastante esse tipo de processos agrícolas. Também eu vou utilizar, já com mais tecnologia mais ainda,
difundida no mundo todo, que é o sensor de temperatura, de umidade, imagens aéreas e também o GPS. GPS, vocês conhecem, meu cotoco de gente. Tem em qualquer lugarzinho. Se eu quero pegar um Uber, eu vou utilizar, vou chamar, fazer a localização, tudo, mapeamento, tudo através do GPS, que foi um grande achado na tecnologia, tá? E com isso, voltando, relacionando ele à agricultura, ele vai nos dar com a precisão uma maior produção, um aumento maior desses lucros, de eficiência e além de garantir uma maior segurança nas suas operações. Todos esses avanços da tecnologia, como sensores de temperatura e umidade e as imagens aéreas com GPS, tudo isso faz parte dos avanços das tecnologias, tá bom? O que seria, prof, agricultura de precisão? Precisão é aquela coisa bem mais exata, não é isso? Então, vamos lá. É o principal responsável para buscar novas tecnologias e avanços para as plantações. Então, todo tipo de agricultura ela é baseada na observação, monitoramento e gestão de todos os insumos necessários e, principalmente, de toda a plantação. Com isso, meus amores, ela se torna uma agricultura de precisão, porque ela está baseada. Aí vai ter o fator humano junto com o fator maquinário. Então, as novas tecnologias vieram para atender todas essas demandas e ainda alcançar resultados favoráveis e ainda aumentar significativamente a produção na agricultura. Então, vê só, gente. Eu sei que no início houve aquela coisa de chegou o maquinário, chegou novas tecnologias e com isso muita gente foi desempregada porque não tinha qualificação adequada para utilizar ou manejar esses aparelhos todos. Mas para que serve a educação, hein, meus cotocos de gente? Para a gente aprender a utilizar. Então, com as novas tecnologias, novos profissionais estão se adentrando dentro do campo rural, não só o veterinário, mas as especificações que variam aí em outras profissões, como o manejo do maquinário, o engenheiro responsável pela área. Então, entra várias ciências aí com várias tecnologias. Também as vacinas, né, com a biotecnologia, então, também o do clones. Então, tudo isso, meus amores, veio para facilitar e aumentar a produção, tanto lucra o empregado, tanto lucra o empregador. Não é isso? Que fatores levaram para que pudesse chegar a ter esse sucesso de emprego na agricultura à precisão? Como é que chegou essas plantações do mundo? Quais foram os fatores importantes? Bom, primeiramente, diversos avanços chegou, mas primeiro mesmo foi facilitando também junto com a gestão e diminuindo diversos custos. Por quê? Com o primeiro avanço foi o uso do GPS, meus amores, que eu falei inicialmente. Então, a entrada, com o GPS possibilitou a entrada de outras novas tecnologias que, como o emprego de novas máquinas, foi guiada por diversos computadores, chegar aos satélites, não é isso? Aí você olha aí nos slides. No slide que eu estou mostrando aí. Olha o maquinário que eu falei, trator, coleteira, semeadeira, tudo isso vai facilitar. E conjunto com um aplicativo, um aparelho menor, ele está sendo responsável, está monitorando tudo isso aí. O que antes precisava de muita gente, muito aparato, muita escrita, muita papelada, está tudo nesse pequenininho smartphone ou um computador de bolso ou qualquer outro tablet que possa transmitir os dados processados para dar resultado aí, entendeu? Os tratores são guiados por GPS. Beleza, professora. Na proteção de semente, aplicação de pesticidas para matar as pestes, as pragas e principalmente os processos de colheita possibilitam, meus amores, ganho de performance e a redução dos tempos de parada. Melhorou bastante, porque aí você só olhar lá nos dados, isso aqui está o tempo já de perto de colheita. Não, mas por causa da chuva, ou teve um atraso, ou teve um adiantamento, mas tudo isso possibilitando, porque vão verificar os problemas da natureza,
com problemas dos setores humanos. Então, vai dar para mais ou menos ver aí como é que será o resultado dessa agricultura de precisão, com esses fatores, todos esses ganhos. Por quê? Com esses sistemas totalmente integrados, vem a inovação de diversos anos, vem melhorando, está buscando mais melhorias. E com isso eu posso acessar todos os dados visualizados, diversos tipos de QPIs, através de qualquer computador ou qualquer tela de smartphone, e ainda permitindo que seus gestores, onde você estiver, ele possa ter total controle de toda a produção, toda a plantação. Drones. Esse é o último salto de tecnológico que os setores agrícolas estão utilizando, que foram os drones. Ele entrou no processo com o uso de pequenas aeronaves, pequenos robozinhos, não tem tripulantes, então permite monitorar todo o espaço aéreo em tempo real de todo o processo de colheita e sensoriamento remoto, mais sensível quando comparado ao realizado por satélite. É mesmo, prof? É sim, meus amores, porque eles vão estar mais próximos da região, da área mapeada, e com esse sensoriamento remoto, por ser mais acessível, então fica mais fácil de coletar os processos. Também os drones, eles conseguem detectar pragas, meus anjos, na plantação e gargalos na produção com bastante agilidade, reduzindo assim as perdas e aumentando as performances. Por quê? Permite encontrar os pontos que carecem uma aplicação de insumos, né? Aqui, ó, tá precisando mais de insumo para matar tal praga, para isso, aquilo, outro. Ou remedinho com maior facilidade, possibilitando assim, meus amores, os pontos e principalmente reduzindo assim o custo, porque possivelmente se eu não mapear essas áreas onde tem mais praga aqui e acolá, eu vou poder usar agrotóxicos ou não, insumos naturais ou não, eu vou poder, com isso, reduzir os gastos que eu poderia lá no futuro obter se tivesse essas pragas, né, meus anjos? E com isso, vou diminuindo bastante os gastos e vou aumentando os meus custos. Aí os pequenos drones, como está fazendo na plantação, colocando, possivelmente colocando ou produtos ou insumos ou com produto de facilite a matar essas pragas e com isso o milharal, porque sai um milharal, poder crescer forte para poder a gente se alimentar. Principalmente nessa época, né? gente chegou junho, chegou São João, 2 anos sem. Comidinhas típicas aqui no Nordeste, perfeito. Então, saindo das comidinhas típicas, a gente vai avaliar. Mas qual seria a importância da tecnologia agrícola? Prof, os grandes agricultores não precisam aplicar mais águas, fertilizantes, pesticidas e alguns insumos de acordo com toda a produção. Se pode ser algumas perdas ou pode ter alguma economia. Com isso, a gente tem a importância da tecnologia, porque ela vai nos avisar e que área precisa disso, ou qual é a área que não precisa, enfim, para a gente não ter esses gastos desnecessários de todos esses produtos que eu acabei de falar. Ainda utilizando a tecnologia, é possível utilizar ainda a quantidade mínima de cada área específica, tanto que a gente consegue tratar uma planta de uma maneira única e diferenciada do que se fosse na outra área, sem ter esse mapeamento, sem o uso das tecnologias. E agora, saindo da agricultura, né, agricultura de precisão para as tecnologias de prevenção. Vocês estão vendo aí nos slides, meus amores, que a olho nu a gente precisa, né, de uma lupa para ver tipo, se a plantinha está com praga ou não, se ela está desenvolvendo adequadamente, naturalmente ou não. Mas o que seria uma agricultura com tecnologia e prevenção? Bom, a gente vai usar a tecnologia para a gente garantir alguns benefícios. Quais são esses benefícios? A gente vai ter um aumento de produtividade se a gente tiver esses avanços, porque a gente vai detectar os gargalos na produção, aumentando assim o número de plantas por hectares e elevando assim a sua produtividade plantada. Também a gente vai reduzir o consumo de água, de fertilizante, pesticidas, que poderá proporcionar um aumento de lucro que ainda permite reduzir o valor do produto. Ficar mais barato, né, meus amores?
e diminuição de impactos ambientais no ecossistemas e ainda o menor escoamento de produtos químicos nos rios e nos lençóis freáticos, tornando assim um negócio muito mais sustentável, né? Que o meio ambiente agradece se a gente puder utilizar esses produtos para beneficiar o nosso meio ambiente sem poluir tanto os rios e os lençóis freáticos, não é isso? O aumento de segurança de funcionários e dos processos através de quê? Tecnologia altamente confiável, que vão reduzir, meus amores, a probabilidade de falhas e de erros. A gente ainda pode aumentar a eficácia sem a necessidade de manter maiores gastos para mantê-la innecessário e desembolsar somente para a aplicação da tecnologia, né? Então, a gente só vai utilizar aquele produto na medida correta, sem ter os maiores gastos e também sem afetar tanto o meio ambiente. E se a gente detectar a escassez de nutrientes no solo e apresentar de uma maneira assertativa de quantidade de nutrientes e fertilizantes que vai precisar e vai adicionar ao solo a partir do uso de quem? Dos drones. Porque ele vai dizer, ó, esse solo aqui está com escassez de tal produto, tal nutriente. Então, a gente só vai colocar a quantidade necessária para aquela área que está necessitada, tá? E com isso, vai ter os grandes benefícios. Além de todos os benefícios que eu falei, meus amores, a agricultura ainda permite uma maior confiabilidade na plantação, ou seja, confiança é tudo em qualquer área, também na agricultura, porque assim eu posso monitorar, todo o campo e a gestão de todos os recursos utilizados. A tecnologia ainda, meus amores, na agricultura, ela vai permitir um total controle sobre a produção, sobre o seu processamento, sobre o seu estoque e toda a distribuição desse produto. Aí você está vendo a slide de um grande produtor, o médio produtor, né? Tá vendo aí? Tá mostrando. Ele feliz da colheita diversificada de legumes aí, o trator ao lado dele que já fez uma melhoria na sua produção e com certeza no resultado da sua produção. Por isso esse sorriso aí, né? Então, a produção agrícola moderna, ela tem um alto custo? Tem. O uso de tecnologia alta? Tem. Mostra também a resposta de mais eficiência e mais segurança. E garantir ainda aos consumidores, nós consumidores, a disponibilidade crescente de alimentos mais baratos e saudáveis. O Brasil ele se tornou reconhecido mundialmente como o melhor exemplo desse fato, de utilização da produção agrícola moderna, com isso tentando dar uma resposta mais eficiente para esses alimentos se tornarem um pouco mais baratos e mais saudáveis. Apesar que a gente está ultrapassando esses 2 anos de pandemia, alguns produtos ficaram mais caros, mas foi devido a problemas naturais, de chuva demasiada em certos locais ou seca demasiada em alguns locais. E com isso sabe que vão encarecer mais os produtos na sua produção. Mas o Brasil ainda é o terceiro maior exportador de agronegócio mundial. A produtividade de grãos e oleaginosas cresce em 147% nos últimos 30 anos, meus amores. Deu um salto muito grande. Para quem é um Brasil agrário na década de 40 e chegar hoje, 2022, com esse fator que chegou a 159 milhões de toneladas em 2010, o setor contribuiu atualmente, hoje, 2021, com 22% do PIB nacional, tá? Mas essa foi a parte boa que eu mostrei. E qual é o lado ruim disso tudo, professora? Tecnologia, mas tem o seu lado negativo? Tem. Tem algumas críticas? Tem sim, meus amores. Porque, apesar de toda essa importância, todo esse crescimento que o nosso país tem no mercado mundial, a competitividade agrícola brasileira, com base nas modernas tecnologias, na produção de alimentos, ainda vem sendo alvo de críticas e ataques. Por quê? Porque a gente está utilizando muito defensivo agrícola, movimentos sociais. Porque, veja só, a campanha toda hoje é voltada para a campanha permanente contra o agrotóxico. Agrotóxico, você sabe, né? Um fertilizante químico que gera muitos problemas
tanto para a plantação, como nós que estamos manuseando o produto e também nós que estamos alimentando desse produto contaminado. E, fora isso, contaminar também os solos e os lençóis freáticos. Porque é uma contradição aí, meus amores. Você, por um lado, a gente bate recordes e recordes no agronegócio. A gente é o segundo maior produtor da soja, o primeiro em minérios de ferro, tudo isso de alimentação. Mas, ao mesmo tempo, os últimos anos estão mostrando o quê? Mostrando, veja aí, o lado dos slides. Enorme produção de produtos alimentícios e, do outro lado, miséria e fome. Infelizmente, é essa a contradição do nosso querido e amado Brasil. Certo, amores? Infelizmente, é essa nova visão. São pessoas carentes de tudo, carentes de moradias, carência de alimentação, carência de educação, carência de um monte de coisas que as políticas públicas têm que sanar esses problemas aí, principalmente na agricultura. O que vocês acharam, meus cotoquinhos de gente, sobre o nosso tema de hoje? Tecnologia versus agricultura. Tem seu lado positivo? Tem. Crescimento, produção? Perfeito. Mas tem seu lado negativo. Como é que a gente é o maior produtor, segundo maior produtor do mundo de soja, o maior produtor tal de outros alimentos, laranja, suco, feijão, e a gente com a maior carência de miséria, de fome, tem crescido nos últimos anos. Vamos pensar um pouco, né, gente? E a gente não quer isso para o nosso futuro, né? Então, eu fico por aqui, meus cotoquinhos de gente. Deus abençoe. Boa aula e próxima semana. Fique com Deus. Beijos. Tchau.